Olá, sou o professor André Lisboa e hoje eu vou trabalhar um texto específico de um autor chamado Stuart Hall. Stuart Hall é um autor inglês de grande importância, principalmente para os estudos culturais. E eu vou trabalhar um dos capítulos do seu livro Da Diáspora, Identidades e Mediações Culturais. O capítulo específico vai ser Estudos Culturais, 2 Paradigmas. Então, nesse texto, o Stuart Hall ele vai descrever duas correntes do pensamento que vão contribuir para os seus estudos culturais, né? E para a análise de como o pensamento ele vai se relacionar com a realidade histórica e com os jogos de poder. Quais são esses dois paradigmas? Primeiro é o culturalismo e o segundo o estruturalismo. Ele vai tentar fazer então uma laboriosa aproximação dessas duas correntes. Vamos começar com a primeira. O culturalismo. Existem algumas palavras-chave que a gente pode tentar compreender o que é a ideia do culturalismo. A primeira palavra-chave é cultura, a segunda modo de vida, a terceira relações e a quarta experiência. Então são algumas palavras-chave que vão nos dar um pouco da ideia do como que esse paradigma do pensamento ele se instaura, né? Então, a vertente culturalista ela remonta ao surgimento dos estudos culturais, né? Isso em meados da década de 50, quando se buscou uma forma de se teorizar, uma forma diferente de se teorizar o que vinha a ser cultura. Os principais autores nesse estudo foram o Raymond Williams, o Hogarth, o A.P. Thompson, né? São três autores importantes desse culturalismo. Então, segundo Hall, os três eles deram-se a tarefa de mergulho na complexidade do conceito de cultura. Williams vai demonstrar duas maneiras de tentar conceituar cultura. A primeira se relaciona cultura à soma das descrições disponíveis pelas quais a sociedade dão sentido e refletem suas experiências comuns e ainda remetem à origem das ideias. Então, a cultura, segundo o Raymond Williams, vai ser socializada, democratizada. Ela não é vista assim como o que já foi o melhor que já foi pensado, como aquele conceito de alta cultura, o conceito classista. Mas o objetivo para os culturalistas, o seu objeto de estudo, né, é apenas uma forma de processo social uma forma de processo social geral que vai dar e tomar significados que se desenvolve lentamente ao longo da história. Então, tudo aquilo que vai, como a gente pode dizer, todas as descrições disponíveis que dão sentido, que a sociedade dá um sentido a elas, né? Todas as experiências comuns que são produzidas por uma sociedade, isso vai ser cultura para os culturalistas. Então, a cultura ela vai se reduzir, na verdade, ela se amplia ao comum, né? Ela vai se reduzir à cultura do ordinário, à cultura do cotidiano, né? E assim, por exemplo, um processo comunicativo da cultura seria um processo de comunhão das ideias como um todo e de compartilhamento dessas coisas que têm significados comuns no dia a dia, os seus propósitos, suas atividades. E o segundo modo de conceituar cultura para o Williams parte da conclusão do primeiro para se buscar entender, né, assim, algo de forma antropológica, cultura como um modo de vida, né? Então, como modo de vida global, né? O Raymond Williams vai dizer que se traduz na percepção das relações ativas, né, das relações indissolúveis entre os elementos e as práticas sociais. Então, as relações que nós temos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência como sociedade, como indivíduos, isso vai se tornar cultura, segundo o Raymond Williams. Ela não é mais apenas as ideias ou aquilo que nós damos significados no primeiro conceito, mas é a forma como nós utilizamos os significados culturais das ideias e passamos a nos relacionar uns com os outros a partir delas.
Então, cultura, ela não vai ser uma prática social nem uma soma de costumes, né? Ela vai ser, nesse segundo conceito, a inter-relação entre os elementos que compõem a sociedade. E é o modo de organização da energia humana, na verdade. Então, é isso que vai verificar o que nós temos de identidade, o que nós temos de correspondência, o que nós temos de descontinuidade, uns em relação aos outros. Analisar a cultura, assim, vai ser descobrir a natureza da organização dessas relações. Então, se eu vou analisar a cultura, eu vou ver como é que eu me relaciono com determinado grupo. Verificar as relações entre determinados grupos, entre determinados indivíduos. Vou perceber os padrões culturais que são vividos por aquela comunidade, que são experimentados por ela. É perceber, como a gente lembra, a experiência, né? A vertente culturalista, então, defende-se de que é preciso estudar os processos específicos e indissolúveis, né, expressos pelo tempo, pela história, né? Isso a gente conceber a cultura como um modo de vida, como esse segundo tópico. O Thompson, ele vai enquadrar a cultura como algo que entrelaça todas as práticas sociais. Então, o Thompson vai dizer, é cultura tudo aquilo que nós produzimos como prática social, como manifestação da atividade humana, como ação dos homens e das mulheres que fazem a história. Então, a cultura seria, então, o produto dos homens dentro da história. Obviamente, essa concepção ela levanta a discussão entre o que é cultura e o que não é cultura, né? Então, mas só que o Hall, nesse texto, ele não vai se estender sobre esse problema. Cabe ressaltar que o culturalismo ele entende que as estruturas das relações, as relações que constituem a cultura, elas são vividas e experimentadas, ou seja, são produtos da experiência. Entende-se, então, por experiência, como os meios pelos quais os seres humanos lidam e transmitem e distorcem suas condições de vida. Experiência é aquilo que está dentro do domínio do que é vivenciado. Então vamos à segunda corrente, o estruturalismo. As palavras-chave desse estruturalismo, segundo Hall, vão ser referências linguísticas, relações interiores, formas de compreensões de mundo e ideologia. Os estudos culturalistas eles são interrompidos pelos estudos estruturalistas, segundo Hall. Ele vai destacar principalmente a influência do Levi-Strauss na formação desse paradigma e do Althusser. E este, principalmente esse é o conceito de ideologia, né? Que eles tiveram muita importância, principalmente na releitura do marxismo, né? Levi-Strauss ele conceitua cultura como as categorias ou os quadros de referência linguísticos do pensamento, com os quais a gente classifica a vida, com os quais nós nos relacionamos com o mundo natural, com o mundo humano. Então, tudo aquilo que nós produzimos um referencial linguístico, tudo aquilo ao qual nós damos palavras e nomeamos, e com os quais nós elaboramos nossa forma de pensamento, e isso seria cultura, segundo o Levi-Strauss, né? Ele passa, então, a verificar que essas referências mentais, linguísticas, elas seriam produzidas e transformadas por analogia dentro da linguagem, né? Que é o principal meio da cultura. Então, professor André, qual é o principal meio da cultura segundo o Levi-Strauss? A linguagem. Então nós vemos aí uma relação intrínseca entre aquilo que nós damos sentido na sociedade, aquilo que nós damos sentido linguístico e aquilo que nós comunicamos e nos relacionamos e produzimos como cultura. Então o conceito de cultura do Levi-Strauss dialoga, segundo Hall, com o conceito de ideologia do Althusser, né? Que é definido em temas, conceitos e representações por meio dos quais nós, homens e mulheres, vivemos, segundo o Althusser, numa relação imaginária, né? E sua relação e temos relações com isso em nossa existência. Então, o Althusser vai dizer, cultura, ideologia são os temas, são os conceitos e as representações através das quais homens e mulheres vivem numa relação imaginária,
né? E vivem suas relações a partir desses temas e conceitos, né? As ideologias, elas são entendidas não como conteúdo e formas superficiais das ideias, segundo Althusser, mas como categorias inconscientes pelas quais as condições são representadas e vividas. Então, normalmente, nós temos conceitos inconscientes ou concepções inconscientes sobre as quais nós... Por que inconsciente? Porque sobre elas nós não nos perguntamos o tempo inteiro, nós não as indagamos e as questionamos. Mas elas são, como eu posso dizer, é a partir delas que nós movemos o nosso mundo. A partir das nossas concepções de vida que nós movemos o mundo. E movemos nosso mundo da linguagem. A partir dela que nós nos comunicamos. A partir dela que nós dizemos o que é certo e o que é errado. Então podemos entender que dentro do paradigma estruturalista há uma correlação quase óbvia, uma similaridade entre os conceitos de cultura e de ideologia na obra do Althusser. Então, para o Althusser, cultura e ideologia vão ser coisas parecidas, vão ser quase iguais, são similares, né? O Hall, então, passa a tratar um contraste entre o culturalismo e o estruturalismo, né? E esse contraste vai ser, segundo ele, o conceito de experiência. Ele explica que há uma contraposição entre os culturalistas e estruturalistas na percepção desse conceito de experiência. O culturalismo ele vai entender por experiência, né, o terreno vivido em que se interagem a condição e a consciência. Então, a experiência vai ser o lugar e a condição em que eu estou e a forma e a minha consciência imergida nesse lugar, né? E o estruturalismo vai dizer que a experiência não é o fundamento de coisa nenhuma, né? O estruturalismo ele tem uma base mais racionalista. Então, pois só se pode viver e experimentar dentro das categorias e referências linguísticas da própria cultura, segundo o estruturalismo, né? E, ou seja, as formas linguísticas, elas definem a experiência e a vida, segundo esses estruturalistas. E essa experiência, ela é efeito das próprias categorias, da própria ideologia que tem um sujeito. Então, nós temos duas oposições antagônicas aqui. O culturalismo diz que a experiência é aquilo que nós experimentamos no mundo e que ajuda a criar a nossa consciência, e enquanto o estruturalismo vai dizer, não, a experiência é mediatizada por meio da ideologia. Então, para os estruturalistas, o sujeito ele não falava, mas sim quem fala são as estruturas linguísticas, as categorias culturais que falavam por esse sujeito. Então, não havia uma tal de consciência que é defendida pelos estruturalistas. Os estruturalistas ainda acreditam que é possível ter consciência de suas próprias palavras, ter consciência do que se está dizendo, né, da sua própria produção cultural. O estruturalista vai dizer, não, essas estruturas elas são inconscientes. As estruturas linguísticas com as quais nós produzimos cultura são inconscientes. Então, o Althusser explica assim o seu conceito de ideologia como um sistema de representação que não tem a ver com a consciência, né? Mas são estruturas que se sobrepõem umas às outras de modo consciente. E é dentro desse inconsciente ideológico que homens e mulheres mudam as experiências vividas entre eles e o mundo, né? E assim eles vão assumir inconscientemente a sua visão de mundo, a sua consciência. Então, enquanto os culturalistas acreditam que a visão de mundo é construída de forma consciente, os estruturalistas acreditam que a visão de mundo é construída de forma inconsciente, né? A experiência seria, então, segundo os estruturalistas, o reflexo de uma estrutura imaginária, não uma fonte de auto-identificação do mundo ou do discurso, como acreditam os culturalistas. Assim, o Hall apresenta as vantagens do paradigma estruturalista. São 4 vantagens que ele coloca. Primeiro, é a ênfase que os estruturalistas dão a determinadas condições em qualquer análise. Por exemplo, o resultado terá como produto um humanismo ingênuo.
Logo, é preciso ter um pessimismo quanto ao intelecto e um otimismo quanto à vontade. A segunda vantagem é a necessidade de abstração como um instrumento do pensamento pelo qual nós pensamos as relações reais do mundo, como delas nós nos apropriamos, né? Nós ainda podemos refletir sobre os diferentes níveis de abstração. Então o pensamento ele não vai refletir a realidade, não vai ser tão direto assim, mas ele vai se articular a partir da realidade, e da própria realidade o pensamento vai se apropriar. A terceira vantagem do estruturalismo é que ele nos dá uma concepção do todo, né? Além da simplicidade da visão culturalista, os estruturalistas, eles, influenciados por Marx, eles percebem a complexidade de uma estrutura. Eles compreendem toda a unidade que se constrói em torno das diferenças e não das homologias, mas sim dentro das heterogeneidades e das não correspondências. Eles veem a diferença. Eles seguem uma lógica que visualiza a unidade e a diferença dessa unidade, para entender a unidade complexamente. Então, é simples, assim. Como você vê, para que você entenda algo de forma completa, é preciso que você veja as suas diferenças. E vendo as suas diferenças, você está vendo o todo de forma muito mais complexa, né? E isso sem perder de vista o conjunto, né? Sem perder de vista as práticas específicas dessas contradições ao mesmo tempo. Por fim, a quarta vantagem do estruturalismo seria o descentramento da experiência e a elaboração da categoria de ideologia. Então você não vai apenas voltar-se àquilo que está sendo experimentado, mas você vai categorizar ainda uma forma de ideologia e uma forma de interpretar o mundo, uma forma de pensamento que interpreta o mundo, chamada ideologia. Segundo Hall, as vantagens do estruturalismo. Primeiro, o estruturalismo ele preenche as lacunas do estruturalismo. Na verdade, o culturalismo ele preenche as lacunas do estruturalismo, né? Isso tentando supervalorizar a forma e reduzir o conteúdo, né? Que é o problema do estruturalismo. Ele valoriza a forma e deixa um pouco de lado o conteúdo, né? Mas o culturalismo acaba preenchendo essa lacuna que deixa o estruturalismo. Então, ele insiste na luta consciente como elemento. Então, para analisar a história, a ideologia e a consciência, então é fundamental, segundo Hall, que a gente entenda que o culturalismo ele é importante porque ele também defende a possibilidade da consciência e da interpretação da realidade e da história. Se nós acharmos que apenas há somente o inconsciente, nós não podemos conhecer conscientemente as coisas, então não tem motivo para qual se fazer ciência ou se estudar. Então, terceira vantagem do culturalismo: restaura a dialética entre o consciente das categorias culturais e o momento da organização consciente, né? Então, ele vai retomar aí a possibilidade de que eu mesmo conheça as categorias inconscientes, os conceitos inconscientes, as ideias que eu tenho guardadas em mim e organize elas de forma consciente. A quarta vantagem é que ela recupera, né, o processo pelo qual as classes, né, as classes sociais, elas se entendem como agentes nas relações humanas, né, nas relações sociais. Então faz uma leitura de como as classes sociais elas agem, né? Quinta vantagem é que requer que o culturalismo ele requer que cada momento seja entendido em termos de um determinado pensamento e suas relações. Ele é momentâneo, ele dá valor à experiência em si. Antes de finalizar, o Hall ele afirma que há ainda 3 desenvolvimentos posteriores de estudos culturais influenciados tanto pelos culturalistas quanto pelos estruturalistas e que vão ser refutados pelo teórico. Então, quais são esses desenvolvimentos posteriores? O primeiro caracteriza pela teoria do discurso, que
tem por intermédio conceitos freudianos e afirma que os sujeitos são constituídos na linguagem pela qual a cultura pode ser enunciada. O segundo encaminhamento dos estudos culturais retoma a ideia da economia política clássica definida pelos textos marxistas, né? O terceiro vai ser o resultado do trabalho cético extremado e absoluto do Foucault, que vai ser reproduzido por um grupo de discípulos, segundo o Hall, acríticos, né? Por fim, nesse texto, o Hall ele defende que, mesmo sendo paradigmas incompletos, né, o culturalismo e o estruturalismo não apenas se aproximam, mas são referências fundamentais, centrais para os estudos culturais. Então, eles lidam com os conceitos chaves, né? Eles lidam com os conceitos chaves da abordagem dos estudos culturais, que são a cultura e a ideologia, a base e a estrutura, o conteúdo e a forma. São 3 conceitos chaves, na verdade são 6 conceitos chaves, mas são concepções que estão na base dos estudos culturais. Então, se você vai trabalhar com cultura, você tem que entender o que é cultura. Você vai trabalhar com cultura, você vai ter que entender o que é ideologia. Vai ter que entender o que é base e estrutura, o que é o conteúdo e a forma. Esses 2 paradigmas, segundo Hall, eles ainda refletem o quanto nós somos determinados e condicionados pelo meio e o quanto também nós somos conscientes, né? E nos colocam para pensar a lógica do pensamento e a lógica da história, a lógica do tempo em que nós vivemos e a lógica do espaço em que nós vivemos. Então, gente, esse foi um pequeno resumo do texto. Eu espero trabalhar com alguns outros textos voltados à cultura e à sociedade, principalmente por conta de alguns amigos que vão fazer a seleção do PG Cult, o programa de pós-graduação em Sociedade e Cultura da Universidade Federal do Maranhão. E eu espero que vocês tenham proveito. Então, se vocês podem ouvir mais uma vez, aumenta a velocidade aqui no Cashbox ou no YouTube, e vocês vão poder ouvir de forma bem rápida. Eu falo rápido, mas aí você diminui um pouquinho quando não compreender. Tá bom? Então, um abraço e até mais.